Fala pessoal, sou o Canarinho na área. Voltamos aqui agora para o segundo episódio. Um prazer estar com vocês, obrigado pela companhia aqui desde o primeiro episódio. A gente está muito feliz com o resultado que a gente teve, está muito feliz de ter você conosco e a gente quer cada vez mais aproximar de vocês e estar junto com vocês fazendo o dia a dia, fazendo o contexto da seleção brasileira, falando de futebol de uma maneira como a gente sempre diz, sou o Canarinha de torcedor para torcedor. Hoje a gente está com a escalação completa aqui, JP, Biel e eu, João. Então nós estamos aqui falando para vocês. JP, e aí, cara? Foi lá, a gente teve a primeira rodada aqui, aconteceu os jogos, você tava lá, tá feliz aí, vão ter muita coisa para compartilhar, né, JP? Sem dúvida, João. Primeiro, muito obrigado aí pela oportunidade da gente estar aqui batendo esse papo novamente. Acredito eu que foi uma experiência fantástica pra gente enriquecer aqui o nosso conteúdo, conversar, bater esse papo e trazer o que eu vi de lá, porque quando a gente vai num jogo em loco, a emoção é diferente da TV, né? Sim, é bem diferente. E também estamos aqui com o Biel, né, JP? Biel tá de volta. O segundo jogo a gente ia fazer ao vivo, mas o Biel teve que fazer um departamento médico lá, teve que fazer parte do departamento médico. Mas estamos aqui, né, Biel? Seja bem-vindo aí, tá tudo bem? Tudo ótimo. Pô, gente, obrigado aí por dar essa oportunidade de novo, de eu aparecer aqui. Tava mal, tava doente, mas agora eu tô melhor, tô 100%. Tamo de volta e que sejam mais episódios assim, todo mundo junto. É isso aí, escalação completa, time em campo. E aí, ó, solta a vinheta. Bora, pessoal, segue a gente aí. Então a gente vai falar aqui da primeira rodada das eliminatórias. O Brasil, graças a Deus aí, ganhou os dois jogos contra a Bolívia e contra o Peru, 5-1 e 1-0. JP esteve lá e a gente, antes de falar dos jogos, a gente precisa fazer uma coisa, né, pessoal? A gente precisa de falar aqui dos palpites aqui que a gente fez e que a gente colocou na escalação, que eu acho que a gente errou bastante aqui. Não fomos muito bem. Eu acabei sendo pior nos palpites, né? A escalação acabei acabou passando vexame. A escalação acabou nenhum de nós aqui acertando 100%. E além disso, ela foi igual para os dois jogos, né, JP? Foi. O Diniz, ele foi previsível porque ele colocou o time pra jogar com a Bolívia, deu certo, e só fez o espelho pro jogo do Peru, né? Mesmo uma característica de jogo diferente, ele optou por manter uma formação que deu certo no primeiro jogo pra fazer um segundo jogo no Peru com a mesma escalação. As mudanças no decorrer dos jogos foram diferentes de um jogo pro outro, mas a escalação inicial foi a mesma. Boa. E olha só, a escalação oficial que foi pros dois jogos, né? Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Renan Lodge, Bruno Guimarães, Casemiro, Neymar, Rafinha, Rodrigo e Richarlison. O que você achou da escalação, Biel? Acertou, colocou as peças que tinha que jogar. Bruno Guimarães estava jogando muito na Premier League. Todo mundo jogou muito bem, né? Tanto no primeiro jogo, o segundo jogo acabou não sendo aquele jogo e tanto, mas jogou muito bem. Então, acertou na escalação, botou as peças que tinha pra jogar, fez as substituições certas. Então, tá tudo tá tranquilo, tá em casa. A gente é que não acertou muito, né, pessoal? Vamos recuperar aqui, vamos lá. Ederson, os três acertaram, então vitória aí pra nós. Danilo, os três acertaram. Marquinhos, aí eu falei diferente, eu coloquei o Ibanez, achei aqui, mas tanto o JP quanto o Biel falaram do Marquinhos e foram bem aqui, eu acho que realmente era a melhor opção. Gabriel Magalhães, aí Biel, você colocou o Nino, eu e o JP colocamos Gabriel Magalhães. E aí, você acha que fez falta ou não? Não, é porque eu achei que ele optava mesmo pelos jogadores Fluminense, que ele tá acostumado a treinar, né? Porque ele treina nos jogos do Brasileirão, que é dia a dia. Então eu acho que eles já estariam acostumados com o estilo de jogo do Diniz. Mas ele acabou acertando mesmo de colocar o Gabriel Magalhães pro jogo. Sim, tá jogando muita bola, né? E aí, no Renan Lodge, Biel também colocou o Caio Henrique aqui. Eu e o JP fomos pro Renan Lodge. Caio Henrique tá jogando muita bola, né, JP? Tá fazendo uma boa liga lá na França, né? Já vem de uma temporada europeia anterior também em alto nível. Teve chance no segundo jogo, né? No primeiro jogo ele entrou no decorrer da partida. E é um cara que a gente vai ver muito nas próximas listas, né? Eu acho que é um baita jogador. Boa escolha, viu, Biel? Bruno Guimarães, unanimidade. Os três colocaram. Casemiro, unanimidade também. Neymar, aí também os três colocaram. Rafinha,
Rafinha ninguém colocou. Eu tinha colocado aqui na posição do Rafinha Rafael Veiga, até foi uma formação um pouco diferente. E a gente colocou também André e Joeliton. Então o Biel colocou André e você colocou Joeliton. Então Rafinha a gente... Foi mais pelo sistema de jogo que a gente estava imaginando, né? Sim. E aí na verdade ele abriu, então a posição do Rafinha a gente acabou colocando um cara mais no meio, né? Sentiu falta de... Você achou que o Rafinha foi bem, João? Biel? O Rafinha jogou muito no primeiro jogo, fez um gol, né? Então, colocou certo, formação perfeita. Outro que também nenhum de nós colocou foi o Rodrigo, né, pessoal? Isso aí foi uma coisa que acho que passou batido, assim. E falando do Rodrigo, eu acho que dentro do sistema e da proposta de jogo do Diniz, é o jogador que acho que tem mais pista para evoluir, porque ele já vem numa crescente grande, né, desde do Real Madrid, da própria Copa passada para ganhar experiência. Agora ele vai virar um protagonista aí da seleção, com certeza. Também acho, ainda mais com o Vinícius Júnior, né? Se ele jogando lá, acho que vai ter eles já vão ter um entrosamento aí natural. Sim, tem entrosamento a mais. Tem entrosamento a mais. E o Rodrigo jogou numa posição que é o Vinícius Júnior que joga, né? Que é a posição mais ao lado esquerdo, e no Real Madrid é o contrário, e mesmo assim deu conta do recado, fez 2 gols contra a Bolívia, teve outras chances, ajudou muito ali no... Eu achei também que ele mandou bem, cara. Mandou bem. A gente colocou JP, Biel, Antony, e eu coloquei o Martinelli. E no Richarlison aqui, também ninguém colocou. Richarlison foi Matheus Cunha, JP, Biel, Martinelli, e eu coloquei o Matheus Cunha também. Então, assim, o saldo não foi muito positivo, mas assim, a maioria aqui a gente pegou 2, 3 erros aqui, mas a gente não tinha como saber a primeira escalação. Acho que nenhum de vocês aí também imaginava 100% da escalação. Se tiver também, fala com a gente, traz pra nós aí o que vocês imaginavam aí de primeira escalação, se era esse caminho mesmo. E acho que a gente tinha que ter esse chute mesmo, né, JP? Sim. E agora fica até mais fácil pra gente prever as próximas, né? Porque já meio que vai montando a espinha dorsal do time, os pilares, né? Algum outro jogador que vai surgindo aí ao longo dos próximos meses. Mas acho que pra janela do mês de outubro já tá praticamente acertada a continuidade de muitos desses jogadores, né? Não, é verdade. E assim, agora falando da primeira rodada, né? A gente já passou aqui pela escalação, relembramos aqui o que a gente chutou aqui, quais foram os nossos palpites. E no primeiro jogo, né, Biel, a gente assistiu juntos, lá na casa de você, do seu pai, com sua mãe, com o Ricardo. E o JP tava lá. Então, Biel, a gente mais ou menos estava juntos. JP, fala pra nós um pouquinho qual que foi a sensação, depois a gente vai trazer um pouco aqui a nossa, mas traz aí um pouco da sensação. Como é que foi estar com o povo de Belém? Fala aí também pro povo de Belém aí, que você conheceu muita gente lá. Sim. Primeiro eu queria mandar um grande abraço aí pro pessoal de Belém que tava ali junto com a gente no pré-jogo, né? Acho que eu fui até o hotel da seleção também para poder acompanhar a movimentação. Impressionante, por dia tava girando em torno de 2 a 3 mil pessoas ao redor do hotel da seleção, e no último dia, no final do treino oficial, pré-jogo, tinha umas 5 mil pessoas na rua, cara. A rua teve que ser interditada, um calor imenso da torcida em prol da seleção. Impressionante as crianças, cara. A gente imagina que torcedor de seleção hoje em dia não tem criança, tinha muita criança, muitos deles ali com camisa do Neymar, chamando o Neymar toda hora para aparecer na sacada do hotel. Então, assim, a atmosfera da cidade ela foi propícia para o resultado do jogo, para o 5-1. Agora, falando efetivamente do jogo dentro do campo, a torcida é um pouco diferente. Ingresso pouco caro, quem vai é um cara que tem uma condição a mais de pagar o que está sendo cobrado. Então, dentro do jogo, a torcida fez o espetáculo, mas o povo que estava fora, que queria ver mesmo, fica impedido de entrar por conta, enfim, dos altos valores dos ingressos, né? Mas a torcida foi maravilhosa, acho que do começo ao fim do jogo. Isso, você viu história lá, né, JP? Você viu história lá, isso é muito legal. Biel, a gente assistiu também ali junto com sua família. E, Biel, vamos relembrar um lance aqui que eu acho que foi o principal lance, né? Que ia ser o golaço do Neymar, né? Eu lembro da gente conversando disso aqui, antes de falar da história que ele fez, teve aquele lance gigante lá, que ele quase fez um golaço lá dentro. Relembra aí pra nós, o que você sentiu? Eu lembro, a gente tava lá, mas fala um pouquinho aí. Nesse lance a gente viu o Neymar recebendo ali a bola no meio de campo,
E a gente esperava o Neymar distribuir a bola como estava acontecendo no resto do jogo. Mas ele decidiu ir pra cima num lance mais individual e ele acabou acertando muito. Tirou 5 da jogada. Na hora de chutar, o goleiro saiu muito bem e ele acabou pecando na finalização. Mas ia ser o gol, né, que ele empataria, ele passaria, né, do Pelé e seria histórico, né? E seria um golaço. Seria um golaço, né? Detalhe, né, ele tinha acabado de perder um pênalti. Isso que eu ia falar, né? Ele já tinha perdido o pênalti, né, JP? Sim. Ele acabou perdendo o pênalti naquela mesma baliza, né? Porque ainda era no primeiro tempo. E foi perto de onde eu tava posicionado. Então, quando ele perdeu o pênalti, a torcida inteira, o estádio quase 100% gravando ali pra registrar o momento. Porque é história, né? E daí não deu certo. E na hora da jogada, eu percebi na hora que ele pega ali um pouquinho antes do meio do campo e vai fazendo o desenho dentro do gramado. Cara, na hora que ele entrou, na hora que ele driblou os 2 últimos caras, eu falei, puta, golaço, vai. Só que o goleiro cresceu, enfim, como o Biel falou, fez uma grande defesa. O goleirão da Bolívia atrapalhou nesse lance, né, bicho? Cumpriu a função dele, né? Depois ele tomou alguns gols meio suspeitos, mas ali fez o trabalho dele. É. Mas foi bom, né, Biel? E o que você achou dos gols, Biel? Foram 5 gols, né? A gente gritou bastante lá. Fala um pouco aí. Os gols foram gols bonitos, gols do estilo do Diniz, né? Com os jogadores aparecendo sempre perto da bola para distribuir o jogo. Um gol do Rodrigo, né? O gol espetacular com passe do Bruno Guimarães, que passou muito bem. Bolão. Neymar fez 2 gols, jogando muito, dando cada passe. Passou do Pelé. Passou até demais, né? Em vez de passar um gol, passou 2 em gols oficiais pela seleção. E o Rafinha também jogou muito, deixou o dele também. Então a seleção em si ofensivamente jogou muito bem. Acabou faltando o gol do Richarlison, né? Que tá numa seca ruim, né? O Matheus Cunha acabou... Fez um gol pelo Tottenham agora, não fez essa semana? Fez ontem, né? Sim, e o Matheus Cunha entrou no fim do jogo e também acabou não saindo dele. Mas saíram 5 gols, o Brasil ganhou com 4 gols de diferença, então tá ótimo. Boa. E JP, qual que é a sensação de viver essa história lá, né? Tem essa discussão Neymar versus Pelé, qual que é o caminho? Acho que são comparações aí que não fazem muito sentido, obviamente, porque estatisticamente sim, né? A gente tem número de gols, mas era uma outra época, né, JP? Sim. Como é que você vê isso aí também? Perfeito, acho que você colocou um ponto principal aqui. Acho que não se compara o rei, a majestade Pelé com os demais. Pelé tá num outro patamar. O Neymar, o feito dele é gigantesco. Por quê? Olha a quantidade de craques que o Brasil já teve, de atacantes, citando aqui os últimos, né? Ronaldo, Romário, que não conseguiram atingir essa marca e chegaram assim próximo, mas não tão próximo também. Então o feito do Neymar é um feito gigantesco, João. Apesar da média de gols dele ser inferior à do Pelé, ser inferior à do Ronaldo, Romário, Zico, ele tem números que em qualquer seleção do mundo o colocaria na prateleira, na principal prateleira, né, dentro do país. Então aqui no Brasil não é diferente. A gente tem que sim valorizar o feito. Acho que o Neymar ainda vai conseguir caminhar com esses números. Acredito eu que ele pode chegar numa marca centenária, porque ele ainda tem 31 anos, então faltam 21 gols para ele bater nos 100 gols pela seleção. Então assim, existe um número extra-oficial do Pelé já beirando 100 gols. Se o Neymar fizer mais 21 gols, ele vai passar o Pelé em qualquer tipo de estatística em relação a gols. E tem um dado mais impressionante do Neymar, que ele é o segundo jogador mundial também, agora a nível mundial, em assistências de seleção. Ele só perde pro Donovan dos Estados Unidos. Então o Neymar, ele tá ali para passar o Donovan e ser o maior garçom da história das seleções. Estatisticamente falando, é um cara que tá acima da média e fala aí, a gente gosta muito dele. Biel, pra você aqui, para os seus amigos, pra sua geração, no bate-papo que você tem lá, como é que é o Neymar pra vocês aqui? Cara, Neymar, quando a gente fala em Neymar, a gente começa a falar, o Neymar tá jogando muito, joga muito. A gente sempre acaba caindo nesse assunto, né? Porque o Neymar é o jogador principal da seleção. Então, quando fala em seleção, a gente fala, o Neymar tem que jogar, porque o Neymar joga muito, o Neymar é craque. E essa acaba sendo a realidade, né? O Neymar é o pilar, né, ofensivo dessa seleção.
joga muito, faz vários gols, então... Joga com as duas pernas, né, cara? Faz gol de várias distâncias, de vários jeitos. Acho que isso vai ser uma discussão boa aí, que a gente vai ver muitas vezes falando, como o JP disse. Nós vamos trazer muito isso aí pro bate-bola aqui. Pelé, acho que aqui ninguém discute aí a diferença do Pelé pros demais. Pra nós aqui é unanimidade. Se você pensa diferente também, comenta pra gente aqui, participa do papo aqui conosco. Isso é muito importante. E até o Pelé, falando de novo, Pelé e Neymar, comparando os gols, na época do Pelé, o Brasil jogava mais com as seleções europeias. Então, o Pelé fez mais gols em seleções europeias. Então, a maior parte dos 77 gols do Pelé foi contra as seleções do Hemisfério Norte. Já o Neymar, a maior quantidade de gols, até pelo cenário atual e pelos jogos atuais da seleção, é mais com seleções aqui da América do Sul, da América do Norte, então são países aqui da América. Então, assim, a gente tem essa diferença também. Então, não que o gol do Neymar seja menos importante que o gol do Pelé pela qualificação do adversário, né? Mas são coisas que também, quando a gente olha para fazer o comparativo, a gente tem que também analisar também a completude da situação. Ô, Biel, pegando o gancho disso aqui, até para falar o gancho desse item que o JP trouxe, para você assistir um jogo Brasil e Zâmbia, Brasil e Senegal, ou assistir um jogo Brasil e Inglaterra, Brasil e Holanda, que é uma coisa que a gente tem cada vez menos visto, faz diferença? E você acha que isso também pode ter influenciado também na gente não tá ganhando os títulos aí? Você acha que faz... Conta um pouquinho aí sua impressão sobre isso. Eu acho que faz muita diferença marcar uns amistosos no período, né, antes da Copa, com seleções de outros continentes, porque assim, quando a gente marcou os amistosos no início no meio do ano, né, porque o ano já passou tão rápido, então até perdi um pouco. Já estamos quase 24 já. Então, os jogos, né, do meio do ano e em junho, o Brasil testou, né? Jogou com 2 seleções da África, ganhou um jogo, acabou perdendo o outro de 4-2, infelizmente, mas isso é bom porque tem que treinar, tem que mostrar as habilidades, né, com seleções de outros continentes para quando chegar na Copa não chegar despreparado, saber só jogar contra seleções da América do Sul, só saber jogar contra seleções que jogam na altitude. Então tem que se preparar muito pro local onde vai ser a Copa, né, que é um território que não tem relevo muito alto, não tem estádios muito altos assim, e que vai jogar com um país que, como vai aumentar, né, o número de países na Copa, tem que se preparar mais e marcar mais amistosos, porque não vai jogar só contra seleções da América do Sul. Então tem que procurar outro estilo de jogo, né? Você esteve num jogo lá fora também, né? Eu tive no jogo contra o Senegal. O Brasil infelizmente perdeu. Tava lá no José Alvalade em Lisboa. A experiência valeu o ingresso, ver a seleção, ver o Vinícius Júnior, ver o Alisson, ver o Marquinhos. Então, cara, valeu muito a experiência. O resultado não foi bom, mas a experiência valeu, né, Biel? Valeu muito. Nem sempre a gente ganha, né? A gente quer que a gente ganhe. Era amistoso, né, JP? Era amistoso, e assim, até pra falar, né? O JP vai muito nos jogos, eu também, mas o Biel aqui também já tá representando aí o seu canarim também nos jogos e tudo mais. Então, isso é super importante pra nós aqui. Falando agora passando pro segundo jogo, né, dessa eliminatória, bora? Vamos falar dele? Então, assim, Brasil e Peru, né? Brasil e Peru, acho que, assim, não foi tão bom igual a gente imaginava. Foi bem aquém do que se esperava. O horário também não contribuiu muito aqui para todo mundo acompanhar, mas a gente agradece muito todo mundo que participou, que interagiu conosco ali no Stories, né, JP? A gente participou ali. E isso foi muito importante. Conta pra gente como é que foi o primeiro tempo, assim, na sua visão, e aí como é que foi essa mudança. Fala um pouquinho, JP. Bom, Brasil e Peru foi um jogo de um nível técnico baixo, né? Acho que, enfim, o jogo não fluiu como a gente imaginava, tendo em vista o primeiro jogo Brasil e Bolívia. Porém,
o Peru ele é um adversário um pouco mais forte que a Bolívia. A Bolívia é o adversário mais fraco aqui da América do Sul. Então, assim, jogando dentro de casa, acho que os primeiros 10 minutos o Peru ele foi pra cima pra tentar surpreender o Brasil. Depois o Brasil começou a controlar o jogo, teve algumas chances, teve gol anulado e 2 gols anulados, né? Então a gente teve chances criadas. Infelizmente o gol não veio no primeiro tempo. O segundo tempo ele conseguiu ser ainda um pouco pior que o primeiro. Foi. Mas o Brasil ali na insistência conseguiu achar um gol. E esse gol é um gol emblemático, porque foi um gol marcado pelo camisa 3 Marquinhos. E se a gente volta no tempo, em 2000, Brasil também jogando com o Peru no começo das eliminatórias, teve um jogo lá que também foi 1-0 e o gol também foi de um camisa 3, que foi o Antônio Carlos Zago, que agora, há pouco tempo atrás, era técnico do Curitiba, né? Então, assim, e lá a gente foi pentacampeão. Opa. Então a gente tem que começar a procurar algumas coisas para acreditar que a conspiração pro Hexa pode acontecer. Então, assim, Brasil e Peru, pra mim, foi um jogo fraco, mas a gente torceu e comemorou, porque são 6 pontos, e largar com 6 pontos, a gente sabe que é super importante. E você, Biel, o que você achou aí do jogo também? Como é que você enxergou? O jogo foi realmente muito abaixo do que eu esperava. Eu esperava que a seleção teria um resultado melhor, porque contra a Bolívia foi 5-1, né? A seleção tava jogando bem, jogou bem o primeiro jogo, mas o segundo jogo não foi tanto aquilo que a gente esperava. O time em si tava jogando mais ou menos do jeito que jogou no último jogo. Então, assim, o Diniz acabou mantendo a escalação, mantendo o estilo de jogo pra enfrentar o Peru, acabando não dando 100% certo como deu com a Bolívia. E você acha que ele já dá... e aí você acha que a gente consegue conectar isso? Bom, mas o protagonista do jogo, vamos falar do protagonista do jogo ali, né Biel? O VAR, né? Cara, o VAR foram 7 minutos mais 2 minutos. Eu e o JP, na live que a gente tava fazendo lá, na hora que a gente tava gravando os stories, a gente falou assim, cara, isso aqui vai ser o protagonista total aqui do jogo, né? E aí, de fato, né? 7 minutos mais 2. Você já tinha visto isso, Biel, alguma vez? Eu nunca tinha visto, assim, num jogo de seleção. Eu acabei já vendo no Brasil, no Brasileirão, né? Sim. Infelizmente, porque... Vocês sabem, né? Não quero tocar muito nesse assunto para não ser muito polêmico. Sim. Mas o juiz, que era um juiz da comissão argentina, né? Se eu não me engano, era um juiz argentino. A equipe inteira era argentina, o juiz do VAR também. Acabaram demorando muito, porque no primeiro gol acabou até sendo um pouquinho mais rápido do que no segundo, né? Bem pouquinho. Demorou mais ou menos 1 minuto e 40 para anular o gol do Rafinha, por causa de um impedimento. Então, isso daí eu nem vou tocar muito, porque já foi um pouco mais rápido, a gente já tá acostumado com esse tempo de VAR. Mas já o segundo gol, o gol do Richarlison, demorou muito tempo o VAR, porque foram 6 minutos e 40 de VAR, mais o tempo da bola voltar a rolar, deu uns 7 minutos e meio. Então acabou demorando muito, e o juiz do VAR, né, ele traçava a linha, voltava, traçava a linha, voltava, botava uma linha na frente da outra, uma na frente da outra. Eu tava vendo a narração do Luiz Roberto, né? Ele falou, vamos torcer pra linha vermelha ficar na frente, não sei o quê, porque porque o VAR não pode ser inimigo do gol, né, JP? Exatamente. O VAR não pode, né, Bel? Assim, né? Não dá pra ser... E eu lembro bem, João, que a gente tava conversando ali na hora do gol, a gente mesmo falou, talvez esteja impedido. E foi um lance assim, um lance ajustado, difícil, mas nada a ver esse tempo todo que o Biel trouxe, né? 7 minutos pro cara analisar uma imagem que na teoria é difícil, mas com a tecnologia isso tem que ser muito mais rápido. Né, Biel? E não pode ser inimigo do gol, acho que é isso que a gente tá falando, assim. O VAR tem que ser uma coisa pra ajudar, assim. Sim. Tava muito ajustado ali, né? E agora a regra vai mudar, né, João? Existe indício aí, já parece que tá sendo homologada, que a posição de impedimento ela vai se tornar a partir do momento que o atacante está atrás do defensor, né? Perdão, à frente do defensor. Então isso vai ajudar e a gente vai conseguir
trazer muito disso que você falou, né? O gol, o VAR não pode ser o inimigo do gol. Tem que validar essas porque assim, jogadas. a posição do Richarlison não era uma posição que dava extremamente uma vantagem extrema pra ele fazer aquele gol. Ele tava no máximo a uns 30 centímetros de diferença do zagueiro. Então, cara, até o VAR ele teve que voltar antes pro momento do Bruno Guimarães, né, que ele toca na bola pra ficar ajustando a linha do VAR. Ele voltava, voltava. 30 centímetros não, né? Mais ou menos uns 5 centímetros, que foram 3 centímetros. Eu dei uma exagerada pra também não errar. A régua é grande, né? Mas se você parar pra pensar, mas você tá falando, tá certo, assim, o espaço era muito pequeno, assim, pra gente... Pra ter vantagem. Pra ter essa vantagem, pra fazer anular o gol. Você tá super certo, Biel, assim. Eu vejo que isso é uma coisa que não dá pro VAR, assim, atrapalhar dessa maneira os resultados. E se, por exemplo, vou marcar a linha aqui, vou passar a linha, e traça... Assim, o jogador tá 1 ou 2 centímetros na frente por causa do ombro, eu acho isso muito difícil de dar vantagem, porque o cara não vai cruzar na área, o cara vai fazer assim com o ombro, ele normalmente vai com a cabeça. Então, o lance ele tem que ser... Porque assim, com essa mudança de regra vai virar um lance muito interpretativo. Então vai muito pelo juiz. Então o juiz ele vai, assim tá certo, assim tá errado. Então pode ter alguns problemas. Mas assim, eu até acho melhor do que a regra atual. Porque tá tendo muito problema com o tempo do VAR e com eu nem digo vantagem, uma distância mínima à frente do outro jogador. Tá sendo, em resumo, tá sendo muito inimigo do gol. Esfria o jogo. Esfria o jogo. Imagina, ficar 7 minutos parado. Bom, isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa melhorar e acreditamos que essa mudança aí vai melhorar. E agora a gente tem um ciclo ainda de muitas coisas da seleção brasileira, mas acho que vale fazer um parênteses aqui da seleção principal e falar um pouquinho da pré-olímpica, né, JP? É verdade. O JP trouxe, aí o Biel e o JP estavam conversando ali antes, e assim, é super importante, ano que vem Olimpíadas, a gente também tá querendo buscar mais uma medalha de ouro aí pra gente, e faz muito sentido, né, JP? Como é que você viu aí, a gente teve um jogo anulado, né, contra o Marrocos, assim, devido àquela tragédia lá, mas o que você acha, assim, JP, da questão pré-olímpica, do time pré-olímpico do Brasil? O Brasil, ele fez esse amistoso com o Marrocos, lá no país deles, né? E o resultado não foi bom, porque a gente perdeu de 1-0. Coincidentemente, a gente já havia perdido para o Marrocos com a seleção principal, também com o Ramon Menezes, mesmo treinador, e a gente perdeu novamente. Mas assim, acho que a seleção pré-olímpica ela tá em aprendizagem para poder disputar o pré-olímpico que vai ser na Venezuela em janeiro, né? Então, vamos observar aqui, conforme a CBF comunicar a respeito dos próximos passos dessa seleção, mas o resultado em si, por si só, não foi um bom resultado, né, João? Porque a gente esperava que o Brasil pudesse, afinal de contas, a gente tem ali Vitor Roque, que é um jogador que é pedido para a seleção principal. A gente tem outros jogadores ali desse plantel que também são jogadores potenciais, o próprio Paulinho, atacante do Atlético Mineiro, que está ali também, que tem esse espaço para poder ir para a principal. O goleiro Matheus Cunha, que é o goleiro do Flamengo. Então, assim, são jogadores de times grandes e que são conhecidos do público, né? Mas, infelizmente, quando juntou todo mundo lá, a gente não conseguiu trazer um bom resultado. Talvez no segundo jogo com o mesmo adversário pudesse ser diferente, mas, infelizmente, dado ao terremoto terrível aí, o jogo foi adiado e graças a Deus o Brasil voltou para casa, todos bem. Então, assim, agora a gente fica na expectativa de qual vai ser a agenda, até porque em outubro a gente vai ter um time pan-americano para disputar os Jogos do Pan em Santiago, que não é um time olímpico e não é a seleção principal, então a gente vai ver nomes diferentes. Só para te dar um contexto, no Pan-Americano 2015, o atacante da seleção era o Luciano, que hoje é meio atacante do São Paulo. Então, surgem alguns nomes que vão fazer parte desse time que já é agora em outubro. Então, vamos ver como que o Brasil vai se desenhar pro pré-olímpico agora na Venezuela em janeiro. Biel, e da seleção pré-olímpica, assim, na pré-olimpíada, você tem alguém, assim, que você gosta muito, que você acha nomes, assim, bons? Qual que é a sua impressão? Os 2 jogadores que, assim, eu mais gosto de ver jogando na seleção é o Robert Renan,
que era do Corinthians, né? Se transferiu pro Zenit há pouco tempo. Eu acho que ele é muito habilidoso, joga muito bem, defende muito bem. É um ótimo lateral, um ótimo defensor, que ele também joga de zagueiro. E o outro é o Vitor Roque, que, vice-artilheiro do Brasileirão, fez já 11 gols, né, se eu não me engano. Então, tá jogando demais. É o famoso, né, tá em choque. É mais um gol do Vitor Roque. Boa. Então, tá jogando muito e merece até ter uma vaga, né, na seleção principal. Por causa da escassez dos centroavantes. E vocês, pessoal, da seleção pré-olímpica aí, o que vocês acham também? Comenta aí com a gente aqui embaixo, coloca aí para suas opiniões, quem que vocês acham que são pessoas, quem que você acha que são jogadores aí que tem um futuro bacana. E Biel, assim, até pegando um gancho aqui, você gosta de assistir jogo da seleção olímpica, da seleção pré-olímpica? Você gosta de assistir Olimpíadas? Como é que funciona aí pra você, pra sua geração, com esse objetivo de conectar gerações assim, todo aqui dentro? Normalmente a gente acaba não acompanhando muito a pré-olímpica, né? Antes da Olimpíada a gente acaba não acompanhando muito. Mas quando chega na Olimpíada a gente acaba lembrando que em 2016 e em 2020 o Brasil foi bi-ouro, né? Foi ouro 2 vezes. Então em 2020 eu vi a Olimpíada inteira, né? Todos os jogos do Brasil. Principalmente a final, né? Que eu lembro que a final foi contra a Espanha. O Brasil ganhou de 1-0 com o gol do Malcom, isso. Já jogou no Barcelona. Malcom do Al Hilal agora, né? Parceiro do Neymar. Parceiro do Neymar, isso aí. Então eu acabei acompanhando as Olimpíadas, mas a pré-olímpica a gente acaba não procurando assistir muito. Sim, ela tem menos apelo, né, JP? Sim. E você acompanha bem? Como é que é? Eu acompanho desde a Sub-17, né, João? Então, pra mim não é novidade assistir a pré-olímpica também, enfim. Gosto bastante, tô na expectativa aí de como vai ser, porque vai ser um pré-olímpico puxado, né? A gente vai jogar com os nossos principais adversários, que vem o atual campeão sub-20 é o Uruguai, que é sul-americano. Então, assim, a gente vai pegar times muito fortes, né? Então, a expectativa é grande pra gente poder fazer grandes partidas também com essa molecada aí que tá... E é como o Biel falou, a questão do Vitor Roque, ele tem oportunidade pro Diniz chamá-lo agora já para essa janela de outubro, né? Até porque o Matheus Cunha e o Richarlison não foram bem nos 2 desafios que a gente teve. A gente gosta desses jogadores, mas a gente entende que o começo da preparação, pensando na Copa do Mundo lá na frente, até nas Olimpíadas, é trazer esses jogadores que estão se destacando. E de novo, falei no episódio anterior, Tiquinho Soares também já voltou a jogar, pode estar nessa lista também. E se a gente for olhar, os holofotes vão estar muito para a América do Sul, né, JP? Pensa assim, a gente fomos campeões sub-17, sub-20 Uruguai, sub-17 Brasil e a seleção principal Argentina. Então, se a gente parar para pensar, a gente dominou aqui, a América do Sul está dominando, então obviamente ela vai estar com o holofote ligado aqui e todo mundo querendo, a Europa querendo vir para cima aqui para tentar recuperar aí um título desse aí importante nessa faixa, né? E é legal porque há 2 anos atrás o Mbappé falou que não existia futebol na América do Sul, né? E aí como que agora ele fala, como que agora ele deve pensar, fala, o Sub-17 é o Brasil, o Sub-20 é o Uruguai e o campeão mundial é a Argentina. Onde ficam esses países? Sendo que ele perdeu a final pra Argentina, né? Perdeu e foi um jogaço, né, Bel? Jogou muito, acabou fazendo 3 gols, mas não deu certo pra ele. O Caneco não veio, né? O Caneco foi pra Argentina. Eu tava nesse jogo, né? Foi o maior jogo que eu vi na vida num estádio de futebol, então... É mesmo, JP. Você tava lá, final, lá no Catar, né? Foi sensacional. Pena que o Brasil não tava, né? Obviamente, a gente queria que a nossa seleção tivesse, como a gente falou no primeiro episódio, foi por muito pouco que a gente não esteve lá, né? Sim, foi uma pena o Brasil não ter chegado, enfim, mas a gente já discorreu isso aqui. Mas esse jogo, França e Argentina, acho que na história de quase 100 anos de Copa do Mundo, em finais, talvez a maior, né? Sim, eu acho que de final... Por nível de emoção, a França atrás, empatou, a Argentina abre 3-2 na prorrogação, a França faz o 3-3. Bom, mas o foco aqui é falar do Brasil, né? Boa, é isso aí. Na próxima, quem dera, né, Biel? Quem sabe, a gente não é o Brasil fazendo um jogão, não é isso? É isso que o nosso objetivo é que venha o Hexa 2026, né, Biel? Com certeza. E inclusive, agora nesse mês de setembro, existe
a previsibilidade da FIFA divulgar o palco da final, que ainda tá ali entre 3 cidades, né? Então, assim, o Brasil vai começar a imaginar já onde o Hexa pode acontecer, né? Não, bom demais. Tá animado, Biel, pro Hexa aí? Como é que tá a sua turma? Assim, como é que é? Fala aí. A gente tá muito animado, né? A gente espera que venha o título da Copa. O Brasil vem jogando muito bem. Então, a gente tá muito animado com o Diniz. Depois provavelmente vai chegar o Ancelotti. Então a gente tá bem animado. Isso aí a gente pode deixar pra outras conversas, mas eu já tô começando a achar que não precisa. Eu tô achando que não é o nome, hein? Tô achando que é o Diniz aí, ó. Dinismo vai... A aceitação dos jogadores, né, João? Sim. Pegando agora as entrevistas, o carinho que ele teve com os jogadores e a própria imprensa tratando e dando a cartada do Ancelotti, mas cara, a gente acho que falou até um pouco antes de ter esse projeto, né? Eu acho que o Diniz é o cara pra ficar, não sei se é o melhor, mas é o mais indicado até pelo cenário, pela situação. Assim, eu acho que a gente até conversou sobre isso, né, JP? Mas eu sou meio bairrista aqui. Eu acho que a gente precisa ter um técnico brasileiro na Copa e fazendo a condução para a Copa. E vocês acreditam aí? Escreve para nós aí embaixo aí. Vocês acreditam que a gente vai ter o Ancelotti vindo? Ou vocês acham que o Diniz vai ficar? Aí eu tô achando que vai ser uma coisa difícil aí do Ancelotti pegar. E aí, assim, pegando o gancho do dinismo, né? Fazendo aqui um pouco aqui, já botando um pouco da previsibilidade para os próximos jogos aqui. Tem a próxima rodada, Venezuela e Uruguai, né? Dia 12 de outubro, 17 de outubro, anota na agenda aí. Vamos acompanhar conosco, obviamente. Mas o que você acha aí? Vamos falar um pouquinho aí, JP. Como é que você pensa a Venezuela e como é que você pensa o Uruguai? Também um pouco. Eu vou falar pra você a minha torcida. Eu torço pra Venezuela e pra essa Copa, porque é o único time aqui da América do Sul que não foi. Mas eu espero que no próximo jogo a gente ganhe. Então, assim, mas pensando no jogo, a Venezuela evoluiu, né? Eu assisti o jogo Venezuela e Paraguai. Eles foram pra cima, teve gol também anulado pelo VAR, não demorou 7 minutos, mas teve gol anulado pelo VAR também, e é um time que tá em crescimento, ainda é um time fraco, a gente não pode também achar, mas como aumentou o leque de classificados para a próxima Copa, a gente pode dizer que dá pra sonhar com a 6ª ou com a 7ª vaga, que a 7ª vaga é uma repescagem, né? Então pode ser que a Venezuela encontre a possibilidade de chegar na próxima Copa, mas eu espero uma vitória tranquila do Brasil em Cuiabá, uma cidade quente como Belém, um calor um pouco diferente, mas quente também. Então, assim, vai ser um lugar que também tenho imensa certeza que a torcida de Cuiabá vai abraçar a seleção. O Brasil, acho que vai ser a segunda vez que vai jogar no Pantanal. A primeira vez foi em Campo Grande, agora vai ser em Cuiabá, então vai debutar no Mato Grosso. Então, assim, tem tudo para ser um espetáculo, né? E aí, já pensando no segundo jogo, que é o Uruguai, cara, o Uruguai é fora de casa, Centenário, Montevidéu, vai ser o grande desafio da seleção até o mês de outubro esse ano, né? Porque depois a gente vai falar de novembro, que aí o bicho vai pegar de vez. Ô Biel, e a questão do Suárez na seleção do Uruguai? O que você acha dele fazer parte ou não fazer parte? Isso faz diferença ou não faz diferença? Como é que é a sua visão aí sobre isso? A gente tá vendo ele aí aqui no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Gaúcho fazendo um monte de gols. O cara que joga é diferenciado. Mas o que você acha aí na visão entre seleção uruguaia sem e com? Fala aí. Eu acho que faz muita diferença, né? Chamar o Suárez, porque ele é um dos pilares ofensivos do Uruguai. Então ele... já jogou no Barcelona, jogou no Liverpool, jogou no Ajax, então ele jogou em vários times grandes da Europa. Então, cara, ele precisa estar na seleção, porque ele e o Cavani são os dois caras pilares daquele time. Os caras mais experientes, que jogam bem e que jogaram na Europa e têm uma experiência do futebol europeu, que é um futebol mais rápido. Então, eu acho que o Suárez e o Cavani deveriam participar mais da seleção uruguaia, né? Sim, também acho, e acho que o Uruguai é um time aí bem... Sempre é um clássico difícil, né, JP? Sim, mas eu já tenho uma visão um pouco diferente em relação ao principalmente Suárez, né? Acho que o ciclo dele na seleção, apesar dele ainda estar fazendo aqui um Campeonato Brasileiro muito bom pelo Grêmio, e talvez no ano que vem seguir a Liga Americana junto ao Messi, eu entendo que para a seleção o ciclo já está ou no final ou quase no fim, né? Porque ele não vai para a Copa, na sua Não, porque ele já tem uma idade mais avançada, e o
Uruguai, ele tá tentando fazer essa reciclagem, né? Então ele já vem, ele e o Cavani, de dupla de Copa do Mundo desde ali de 2010, né? Então, não sei se você se recorda, quando ele salvou aquele gol de Gana com a mão, foi expulso e tal. Então, assim, a gente já vai pra falar de 2026, 16 anos. Então, já é um tempo, acho que muito longo, e ele convive com muitos problemas físicos. Joelho, né? O joelho falando também, nisso, eu até ia comentar, eu acho que o Suárez e o Cavani não vão aguentar por causa da idade e chegar na Copa. Mas assim, eu acho que pra esses jogadores mais novos, tipo o Darwin Núñez, que tá jogando bem no Liverpool, que tá entrando, tá tentando entrar nesse ataque da seleção, eles deveriam ser convocados juntos pra dar mais experiência pra esses caras mais novos, pra eles aprenderem, pra eles terem... pra ter aquela referência. Pensar, assim, né? O Dela Cruz lá hoje tá jogando muita bola, né? Sim. Jogando muita bola. River Plate, jogando muita bola. O João também disse, eles participaram da Copa de 2010, de 2014, de 2018 e da 2022. Então foram 4 Copas os dois juntos. O Cavani eu não tenho certeza. Sim, mas o Suárez com certeza. Mas o Suárez participou de 4 Copas do Mundo seguidas. Então ele tem que tá nessa seleção pra ser um pilar e ser um cara mais experiente pra mostrar pra esses caras mais novos da seleção como que é o clima de Copa e de eliminatórias também, né? Como que é na hora do vamos ver, né? Sim, esse faz toda a diferença, né? Eu vejo nesse time o Dela Cruz vai ser um cara aí que eu acho que vai dar trabalho aí pra seleção brasileira. Vamos ver como é que vai ser o jogo aí contra o Brasil. E do Uruguai tem um outro jogador que eu queria poder também fazer só um comentário, que é o goleiro, né? O Rocher, que agora tá aqui no futebol brasileiro, no Inter, e é um baita goleiro também. Eu não conhecia ele tão bem, e agora acompanhando um pouco dos jogos do Inter, é um goleiro que passa muita segurança pra defesa. Então, assim, o Brasil terá a dificuldade também em fazer gol no Uruguai, porque a gente sabe que o forte da seleção uruguaia é o sistema defensivo, e ali é um goleiro muito bom que substitui o Muslera, que também é dessa mesma safra, né? De 2010, 14, 18. O Brasil também tem que cuidar ofensivamente do Uruguai, né? Porque no jogo contra o Inter ele foi, chamou a responsabilidade, bateu o pênalti que classificou o Inter. Então tem que tomar cuidado pra ele não fazer um gol, né? Vai que vai parar e fazer um gol de bicicleta. Imagina, mete um gol lá diferente. E aí quando eu falo, o Cavani não tava mesmo em 2010, era o Louco Abreu. Era o Louco Abreu. Cavadinha do Louco Abreu, final de 2010. Sensacional. Aquela disputa lá foi ótima, né, cara? Aquele item lá. Aquele jogo foi um jogão, né, cara? Foi dramático, né? Foi dramático, aquela mão lá do Suárez. Copa do Mundo é bom demais, né? E, pessoal, dia 17/10, Brasil e Uruguai. Antes disso, 12/10, Brasil e Venezuela. Vamos acompanhar com a gente vai estar cobrindo isso aí na hora que terminar a rodada. E contamos muito com vocês, cara. Contamos muito com vocês. Biel, chama aí a turma pra assistir com a gente. Que convoca aí. Vamos de novo, mais 2 jogos aí pela frente. Vamos assistir de novo, vamos torcer. Os horários não estão ajudando muito. Vamos ver se os horários vão melhorar para os próximos jogos. Então, se os horários forem mais cedo, gente, chama a família, vê o jogo, acompanha. Porque a seleção precisa muito da torcida, né? Porque você vê que quando algum time ou qualquer equipe que tem uma torcida, ela acaba agindo diferente. Então vamos torcer, ver o jogo pra 2026 trazer o Hexa pra casa. Convoca aí, JP. Mais 2 vitórias? Bora. Se Deus quiser, João. Acho que a gente conseguindo fazer mais 6 pontos agora em outubro vai dar um passo muito largo para a classificação. E, Biel, informação, já temos sim horário de jogo. Brasil e Cuiabá vai ser às 21h30, horário de Brasília. Então é o horário tradicional da TV que faz a transmissão. E Uruguai e Brasil vai ser às 21h. Então aí a emissora que transmite o futebol na TV aberta vai ter que readequar o horário dela para ela poder passar a partida. Esse horário você pode assistir, Biel? Não, poder eu posso. O negócio é aula no dia seguinte. A gente conversa com o Rafa. Se tiver prova, vai aqui, ó. Neymar. Gol do Glóbulo Vermelho. Prioridade é o estudo. Nosso combinado é esse, né? JP? Sim. E falando mais desses jogos, né, João? A gente vai ter um outro programa antes deles ainda. Então a gente vai
trazer aqui pra vocês. A gente já tá falando dos jogos lá na frente, mas antes dele a gente vai dedicar aqui um tempo pra falar com o nosso telespectador, pra gente poder trocar uma ideia, sentir aí o que eles estão trazendo de comentários desse segundo episódio. E é isso aí. Então... Você trouxe bem, JP. Essa é a convocação. Entre o próximo Jogo do Brasil e esse episódio aqui, a gente vai fazer mais um episódio. Estamos montando um roteiro bem legal e bem descontraído aqui para serem assuntos mais soltos aqui, voltados para uma história, voltado para todo um contexto diferente da seleção brasileira. Contamos muito com vocês e agradecemos assim demais vocês acompanharam. Segue a gente nas redes sociais, @soucanarinho, a gente está em todas as redes sociais aí. Segue a gente, acompanha e, por favor, interage aqui, né, pessoal? Traz ideias, traz com conteúdos que vocês acham que faz sentido. E obrigado a todos vocês. Sim. Vamos até a próxima. Já que o episódio está encerrando aí, queria mandar um beijo pra minha família, mandar um beijo pra minha tia, pro meu tio, pros meus tios que estão aí assistindo também, estão acompanhando. Então, mandar um beijo aí pra minha mãe, meu irmão, meus avós. Mandar um beijo, meu pai que veio aqui comigo de novo. Então, mandar um abraço pra família inteira aí. Meus amigos também que estão acompanhando. Você chama eles pra assistir o jogo aí, pelo amor de Deus, vão acompanhar. Assiste o próximo episódio e esse também. E aí, JP, também? Fala aí. Também queria agradecer também a base, né, a família, mas primeiramente a Deus aí. Acho que a gente tá sendo abençoado por estar tendo essa oportunidade de falar do que a gente gosta, com pessoas que a gente gosta, pras pessoas que a gente gosta. Então é fazer esse agradecimento e contar também com a participação. A gente recebeu bastante feedback, né? Acho que bastante retorno a partir desse primeiro episódio que a gente divulgou. Então os amigos, os conhecidos, aqueles que conheceram a gente pela rede social, que se manifestaram, que trouxeram algumas dicas, alguns toques. Então é isso, a gente vai num processo de evolução para poder trazer o melhor aqui, pra gente poder ter um papo aberto, livre e não ter rabo preso com ninguém, com a CBF, com os jogadores. A gente quer trazer pra cá sempre um papo bem no nosso nível de torcedor mesmo. Isso, e que Deus nos abençoe, JP. Você falou Sim. tudo, Deus à frente de tudo aqui. Amém. A gente vai cada vez aprendendo mais, entendendo mais. Como a gente disse no primeiro, é de torcedor para torcedor, não tem jornalista, não tem ninguém formado aqui na parte de comunicação. E agradeço também a minha família, todo mundo. E a gente se vê. Eliminatória já é Copa do Mundo, hein, pessoal? Bora lá, segue a gente e vamos junto.